Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à correção da nossa aula, do conteúdo que nós vimos na aula passada. Por gentileza, peguem o livro de vocês na página 74 para vocês acompanharem essa correção, tá? Na aula passada nós vimos as orações subordinadas adverbiais, tá certo? E aí, retomando aqui um pouquinho o nosso conhecimento sobre essas orações adverbiais, são aquelas orações subordinadas onde elas vão ter um sentido de advérbio, né, para a minha oração principal. E também nós aprendemos que essas orações, elas se iniciam por conjunção ou então locuções conjuntivas. Então, nós temos aí duas informações sobre o que é essas orações subordinadas adverbiais. Elas vão ter um sentido de advérbio, né, para a minha oração principal, e elas sempre vão ser iniciadas, né, introduzidas por uma conjunção ou então por uma locução conjuntiva, tá bom? E aí nós temos, né, 9 tipos, né, de orações adverbiais, mas aí, como eu sempre falo para vocês, o sentido da oração já te dá essa intenção, a que tipo de oração, a qual classificação ela pertence, porque a própria oração já te dá um sentido, tá bom? É um sentido de tempo, é um sentido de causa, né? É um sentido de condição, enfim, de comparação, estou comparando, então a própria oração já vai te dar esse sentido, onde vai ficar muito tranquilo para você, então, aluno, fazer essa classificação, né, dessa oração adverbial, tá bom? Então, vamos aqui, né, na página 74, fazer aqui, então, a correção para ficar melhor de compreensão aí para vocês. Por gentileza, acompanhem a correção, vamos fazer juntos. Aí nós temos assim: leia a seguir o parágrafo de um texto do verbete da Enciclopédia da Leitura 1. Depois responda às questões. Então, aqui nós temos, né, um parágrafo, né, que fala assim: entre os séculos, né, 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, entre eles o direito de participar do governo. Nas colônias britânicas da América do Norte, os colonos sentiam que o rei não lhes permitia ter participação no governo. Eles lutaram para ganhar a liberdade. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. O mesmo aconteceu na França logo depois, por ocasião da Revolução Francesa, que depois o rei instaurou a república. Então, aqui eu tenho um pequeno trecho, né, sobre a enciclopédia, né, da leitura 1, tá certo? E aí depois ele já vem aqui te perguntando, aluno, na questão A. A expressão entre os séculos 17 e 18 apresenta uma circunstância de... Aí tem 3 alternativas aqui para vocês: causa, proporção ou tempo. No caso aqui vai ser uma circunstância de tempo, tá bom? Então marquem, por gentileza, tempo, tá? Porque eu estou situando, né, o meu leitor em que momento isso aconteceu. Qual foi o tempo que isso aconteceu? Entre os séculos 17 e 18, tá bom? Então, aqui eu tenho uma oração que tem essa circunstância de tempo. Aqui na B, aluno, ele te pergunta assim: esse termo pode ser classificado sintaticamente como? Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, tá bom? Eu tenho aqui advérbios, tá certo? Entre, né, uma conjunção aí que está, então, fazendo iniciando aí a minha oração adverbial, no caso aqui, de tempo, tá certo? E aí, vamos continuando aqui na 2, nós temos assim: agora observa o período a seguir. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. E aqui na A, alunos, ele te pergunta assim: divida esse período em oração principal e oração subordinada. E aí vocês vão perceber aqui que a oração principal, né, ela vai, na verdade aqui, a oração subordinada, ela vai iniciar, tá? Porque quando ganharam a guerra, tá bom? Então, a primeira oração aí, né, quando ganharam a guerra, vai ser a minha oração subordinada. Estabelecer os Estados Unidos como uma república vai ser a minha oração principal, tá certo? Então, aqui esse trecho aqui, ele se iniciou pela oração subordinada. Aqui no caso aqui, pela conjunção, né, quando. Na B, ele te pergunta assim, aluno: assinala a frase de sentido equivalente a esse período. Então, dessas 3
alternativas aqui, qual seria das três que se equivale a essa mesma oração aqui com o mesmo sentido? Então, vocês marcam aqui o segundo quadrinho, tá bom? Naquele momento, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Essa oração aqui tem mesmo sentido dessa oração aqui. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república, tá certo? E aí, passando aqui para a página 75, na questão 6, te pergunta assim, aluno, qual é a função sintática do trecho em destaque na alternativa que você assinalou na questão anterior? É um advérbio, tá certo? Quando, tá certo? Advérbio de intensidade. Na D, qual é a circunstância? Aí te dá três alternativas aqui, proporção, causa ou tempo. Mais uma vez aí, tempo, né? Está situando, né? Foi quando eles ganharam a guerra. Então, está situando você, aluno, de tempo. Aqui na C, a palavra quando, presente na oração subordinada, é uma conjunção subordinativa, né? Que tipo de relação de sentido entre conjunção estabelece entre a oração subordinada e a principal? No caso aqui, o quando, né, ele está tendo essa circunstância, né, de tempo. Então, a D e a E aqui vai ter esse mesmo sentido, né? De oração subordinada, de tempo, porque está situando você de quando ocorreu, tá certo? E aí, aqui é toda aquela explicação, né, de cada uma das orações, tá certo? Nós temos aqui atemporal, né, com essa ideia de tempo. Eu mencionava com vocês na aula passada, cada uma delas, não é verdade? E aqui na página 76, causal, né, expressa sempre um motivo, uma razão, né, dentro da oração vai sempre estar dizendo o porquê que aquilo aconteceu. Uma concessiva, né, expressa sempre uma ideia contrária, um fato contrário. Na proporcional, sempre uma circunstância, né, de tempo, de proporção, tá certo? Aqui na comparativa, né, vai estar sempre fazendo uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada. A oração adverbial aqui final vai ter sempre essa finalidade, né, de expressar finalmente o porquê que aconteceu aquilo, tá certo? Passando aqui para outra definição, nós temos a conformativa, vai expressar sempre uma ideia de concordância, né, de conformidade. A condicional vai sempre expressar hipótese, condição. E a consecutiva vai sempre apresentar uma consequência, um efeito, né? O porquê que isso aconteceu a efeito disso, tá bom? Então, essa tabela do livro de vocês, que eu também trouxe na aula passada para vocês, vai ser ainda bastante estudada por vocês, porque é no livro que vocês vão ficar pegando, né, essas conjunções, até porque eu não vou querer que vocês decorem todas as conjunções. Tá bom? Então, vai ser sempre essa tabela no livro ser pesquisada por vocês. E aí, passando aqui para a página 79, ele já vem te falar um pouquinho sobre as pontuações das orações, né, subordinadas adverbiais, tá certo? E aqui no trecho da carta, né, do livro Passarinhos e Gaviões, uma fábula da democracia, vocês vão ver aqui claramente, dentro desse trecho, orações subordinadas, né, adverbiais, tá certo? E aí aqui na questão 2, ele já te chama a atenção para dois períodos, que é, se não for assim, não é democracia. E isso só foi possível porque todos participaram de uma elaboração. Então aqui você já tem claramente, né, duas orações aqui subordinadas adverbiais. E aí na A ele te pergunta assim, aluno, retire de cada período uma oração subordinada adverbial, tá bom? E identifique. E aí você vai ver que, se não for assim, tá bom? Já vai ser uma oração que vai causar, que tem um sentido de causa. Se não for assim, não é democracia, tá bom? Então aí você já tem claramente uma oração subordinada adverbial, no caso aqui de causa. E a outra oração é porque todos participam de uma elaboração, tá certo? Então aqui é uma condição, certo? Então nós temos aí duas orações, uma de causa e uma de condição.
E aí a classificação, né, que ele te pede aqui na B. A classificação nada mais é do que você colocar toda, né, o nome por extenso. Então, oração subordinada adverbial condicional, né, que é de causa, e oração subordinada adverbial causal, né, que são as de causa, tá certo? Então, aqui nada mais é do que você identificar, né, as orações, a própria conjunção, né, se e porque já te ajuda, né, aluno, nisso, e aqui você colocar a identificação. Então, uma é um adverbial condicional e a outra é um adverbial causal. E aí, passando aqui para a página 80, ele vem te perguntar aqui, né, na questão aqui de pontuação, né, da vírgula, quando colocar vírgula e quando não colocar vírgula. A vírgula é a única pontuação aceitável, assim, na nossa oração adverbial, tá certo? E aí ele te pergunta aqui, assim, se não for assim, não é democracia, tá certo? Então, a vírgula aqui, né, entre o assim, tá bom? E aqui todos disseram que se não for assim, não haverá democracia. Então, nós colocamos a vírgula logo depois da conjunção, né, ou locução conjuntiva. E aqui na 80, ele traz essa tirinha para vocês a seguir, para vocês fazerem aqui algumas observações. Eu acho que tem um bruxismo. Você pode verificar quando eu estiver dormindo? Ok. Tô indo para a cama então. Ah, fala sério, né? Bruxismo aqui, pegou a vassoura de bruxa aqui, o chapéu de bruxa, né? E aí, aqui na questão ele te pergunta assim, aluno, ambos os personagens compreendem a palavra bruxismo com o mesmo sentido? Não, aqui cada um compreendeu, né, de uma forma diferente, né? Bruxismo aqui é relacionado, né, no caso aqui, o ranger, né, dos dentes, aquele barulho que você faz quando está dormindo. Já o outro personagem achou que bruxismo estava se referindo a bruxa. Então, cada um teve aí um sentido da palavra bruxismo, tá certo? E aí, na B, ele te pergunta assim, qual é o sentido da palavra fala sério? Usado no terceiro quadrinho, porque o personagem usou essa expressão. E aí nós vamos ver que esse fala sério nós utilizamos nessa linguagem informal, né? Nessa linguagem assim de brincadeira, vamos dizer assim, tá certo? Então, fala sério, nessa linguagem informal aqui que ele utilizou no terceiro quadrinho. Fazendo a interpretação dessa tirinha, aí já passando aqui, né, ele já te pede para você já chama a tua atenção para o segundo quadro, quando ele fala assim, você pode verificar quando eu estiver dormindo, aí aqui nós já temos uma oração, né, subordinada, né, adverbial, tá certo? Aí nesse período há duas orações, qual dela é a principal e qual dela é a subordinada? Então você pode verificar, vai ser a minha oração principal, né? Porque aí eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo, verificar, tá certo? Quando eu estiver dormindo, vai ser a minha oração subordinada. O quando aí, né, a minha conjunção, já iniciando aí a minha oração subordinada, adverbial. Só vamos ver que tipo de adverbial é essa. Aí na B te fala assim, aluno, porque a vírgula não foi usada para separá-las? No caso aqui, né, a oração subordinada, né, no caso aqui temporal, ela está proposta à oração principal, ela é continuidade da oração principal. Por isso que não foi colocado uma vírgula aqui, tá certo? E aqui na C, qual é a relação de sentido entre a oração subordinada e a oração principal? Aí nós vimos aqui que é uma relação de tempo, né, quando eu estiver dormindo. Então, é uma relação de tempo e a conjunção aí, né, é o quando. Tá bom? Iniciando aí a minha oração subordinada. E eu não coloquei a vírgula antes do quando, porque essa oração subordinada, ela está, né, sendo suposta, né, sendo colocada acima da minha oração principal, tá bom? Então, eu não posso colocar a vírgula para fazer essa ruptura. Na 3, te fala assim, alunos, classifica as orações subordinadas adverbiais em destaques. Então, cada oração que está em destaque, nós vamos classificar ela. E vocês podem conseguir classificar por dois meios. Ou entendendo o sentido da oração, né, já classificando, ou então pela conjunção, né, que está iniciando aí a oração, tá certo? Subordinada adverbial.
E aí aqui na 3 nós temos a primeira. Na A leitura de HQs é tão divertida quanto a de contos fantásticos. Então nós temos aqui a oração que está em negrito, quanto a de contos fantásticos, quanto aí a conjunção, né? Iniciando essa oração subordinada adverbial. E vocês percebam que eu estou fazendo uma comparação, né? Entre a leitura de HQs e os contos fantásticos. Então, aqui claramente eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. A própria oração já está me dando esse sentido de comparação, tá bom? Então, claramente vocês conseguem colocar aí, né, identificar como uma oração subordinada adverbial comparativa. Na B, ele estava com tanta pressa que esqueceu as chaves. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma consequência, né? Ele estava com pressa que ele esqueceu as chaves. Então, eu tenho aqui uma consequência do que aconteceu por conta da pressa dele. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá certo? Na C, embora tenha vencido, o time não convenceu. E aí vocês percebam aqui que a oração subordinada vem, né, à frente da oração principal, tá certo? A minha conjunção aqui é embora, tá certo? E aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, tá bom? E aí aqui na D, à medida que pratico, melhora o meu desempenho. Mais uma vez aqui, a oração ela é iniciada pela subordinada, tá bom? À medida que uma locução conjuntiva, né? A minha oração subordinada adverbial está sendo iniciada por uma locução conjuntiva, tá bom? E aí aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional, tá bom? Eu estou fazendo uma proporção. À medida que eu pratico, eu melhoro o meu desempenho. Então, é uma proporção. Para que eu melhore, né, o meu desempenho, eu preciso praticar mais, tá certo? Então, é o sentido da oração aqui. Na E, caso surja uma vaga, me avise, tá certo? Mais uma vez aqui, a oração sendo iniciada pela subordinada adverbial, tá bom? A conjunção aí, caso, né? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. É uma condição. Você me avisa se surgir uma vaga. Então, eu estou te dando uma condição e até mesmo que o sentido de hipótese, tá bom? Só se aparecer uma vaga que você me avisa. Então, quando você lê a oração, que você entende o sentido da oração, claramente, rapidamente, você consegue fazer a classificação dessa oração subordinada adverbial, tá certo, alunos? E aí, aqui na 4, ele te pede assim, os períodos a seguir não estão pontuados, né? Reescreva no caderno, faz essa pontuação. Vocês podem fazer a pontuação aqui mesmo, tá bom? Eu vou só indicar aqui para vocês onde vocês colocam aqui a vírgula, tá certo? Então, os atletas mais brincalhões sentiram que, aqui depois do que vocês colocam uma vírgula, tá certo? Que quando o jogo começa, e aqui também depois do começa uma vírgula, porque essa vírgula é depois do que, tá certo? E depois do começa, eu estou restringindo aqui que quando começa, tá bom? Que aqui vai ser a minha oração subordinada. Então, eu coloco vírgula quando eu quero restringir a minha oração subordinada, adverbial, tá certo? Porque antes eu vou ter a minha oração principal, aí eu vou ter a minha oração subordinada adverbial e eu ainda vou ter algum complemento. Mas eu quero restringir, deixar bem marcado, delimitado, só a minha oração subordinada adverbial. E como é que eu faço isso, professora? Colocando a vírgula. É simples assim, tá certo? Então, mais uma vez falando aqui na A, vocês colocam vírgula aqui, depois do que e depois do começa, tá certo? Aqui na B, já que você estará disponível, podemos ir ao cinema. Você coloca a vírgula aqui, depois do disponível. Na C, segundo confirmam as notas, a prova foi um sucesso. Coloca a vírgula aqui depois de notas. D, à medida que chove, o ar fica mais fresco. Vocês colocam aqui a vírgula depois do chove, tá certo?
E na é aqui, se eu for ao show, você também vai. Então, você coloca a vírgula aqui depois de show. Então, a utilização de vírgula é só quando eu quero restringir a minha oração subordinada adverbial, tá bom? Posteriormente, nós vamos ver mais ainda sobre essa questão de pontuação nas orações subordinadas adverbiais, tá certo? Então, de suma, é essa a nossa correção sobre essas orações adverbiais. Deixo ressalto aqui para vocês que no retorno das nossas aulas presenciais, vocês podem tirar comigo alguma dúvida que vocês tenham ficado sobre esse conteúdo. Nós revemos isso em sala de aula, vamos praticar mais algumas orações na lousa para então que vocês consigam absorver todo o conteúdo e não fiquem com nenhuma dúvida, tá bom? Dito tudo isso, eu quero mais uma vez deixar a dica aqui para vocês do paradidático de vocês, tá? Memórias quase póstumas de Machado de Assis. Então, nesse tempinho que vocês estejam em casa, façam a leitura do paradidático de vocês, preencham a ficha de leitura, tá bom? Quando vocês me entregarem essa ficha de leitura, vai ser agregado ponto para vocês também, tá certo? Então, era essa a nossa correção, né, sobre as orações subordinadas adverbiais. Um cheiro a todos e até a próxima aula.